Olá, o programa Destaque está no ar. É uma obviedade, quase uma tautologia aos olhos de qualquer pessoa medianamente bem educada, afirmar-se que a educação constitui um elemento essencial na qualificação produtiva e na prosperidade de qualquer país avançado ou em desenvolvimento. Ela constitui também o principal fator de inserção nos mercados de trabalho, no plano individual e um elemento-chave no perfil distributivo nacional, quando se considera a repartição social da renda. Diante desse diagnóstico, como podemos salvar o Brasil do estado pífio em que se encontra a educação? Não é tão pouco novidade para ninguém que a qualidade da educação no Brasil vem se deteriorando a olhos vistos nos últimos tempos. Pode ser que não exista nenhuma relação de causa e efeito entre essas duas realidades, mas o tema é suficientemente grave para merecer uma reflexão. Para falar do assunto, o programa Destaque recebe essa semana o deputado estadual professor Teodoro, do PSDB. Ele é presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, vice-presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia e membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Ceará. Tudo bem, deputado professor Teodoro? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Muito bem. Deputado, diante das pesquisas e avaliações que têm saído na mídia, tanto em sites como no jornal, como é que o senhor vem avaliando a questão da educação no Brasil e principalmente no nosso estado? Nós temos observado que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, o Brasil tem passado por grandes transformações. E no decorrer dessas 2 décadas, nós constatamos que houve um progresso muito grande na área econômica. O Brasil é a 10ª potência em economia, mas, por outro lado, persistem alguns problemas que são crônicos. Há uma grande concentração de renda, há desigualdades sociais muito grandes, discrepância entre as regiões e, no caso específico da educação, nós temos também problemas que você acaba de mencionar, que há graves obstáculos. Se observarmos a educação, eu costumo dizer que há 20 anos atrás, em 1980, o Ministério da Educação, quando ia discutir o orçamento da União, o ministro brigava terrivelmente com o ministro da Fazenda, porque os ministérios sociais eram considerados ministérios de segunda classe. E a educação nunca foi levada a sério. Ora, houve uma mudança, notadamente com a chegada ao poder do presidente Fernando Henrique Cardoso, e a política que foi implantada por ele, sobretudo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o Fundef e também com a mudança, isso provocou uma certa mudança que veio melhorar, de certa forma, a educação. E essa mudança tem sido continuada no atual governo. Mas persistem alguns problemas. Por quê? Porque ainda o governo federal não investiu maciçamente na educação. Um problema grave é um problema de investimento. Apenas para a gente ter uma ideia, o Brasil hoje investe 4,5% do PIB em educação, o Chile, que é um país da América Latina, investe 5,6% na educação, a Finlândia 12%. Ora, a Finlândia hoje está acima do Brasil no que diz respeito à educação, e o Brasil, portanto, está ainda patinando, eu diria, na educação, porque falta investimento do governo federal, consequentemente dos governos estaduais, dos governos municipais, e a própria sociedade ainda não está convencida. Nós constatamos, por outro lado, que há uma mudança, que há uma mobilidade maior, que há uma adesão maior e uma conscientização crescente para tomar ciência que nós estamos vivendo no mundo do conhecimento, no mundo, a sociedade do conhecimento, em que a educação é o investimento primeiro, é que faz diferença. Na medida que o país, a cidade investe na educação, nós estamos resolvendo os demais problemas da própria sociedade, o problema da saúde, o problema da segurança, com a educação. E se observarmos a própria situação do ensino nosso, nós não temos ainda a universalização do ensino infantil. O ensino fundamental, houve um progresso, sobretudo com a lei do Fundef, e essa lei possibilitou que todas as crianças entrassem na escola de 7 a 14 anos, praticamente todo o país hoje já tem essa cobertura de 97%, mas o aluno não permanece o tempo todo. Quer dizer, a média de torno de 5 anos permanência do jovem. Isso cria um problema das séries finais. Tem que haver um esforço suplementar. E ao chegar no ensino médio, aí é o grande ponto, o estrangulamento do nosso ensino.
porque o ensino médio, o governo não conseguiu ainda, o país não conseguiu levar todos os jovens de 15 a 17 anos a frequentar o ensino médio, porque eles se evadem, repetem e não conseguem terminar. Talvez chegamos a atender apenas 50%, quando os outros países já resolveram esse problema. E abriram também as portas, o acesso à universidade nos outros países é 3 vezes, 5 vezes mais do que o Brasil. O Brasil hoje, 16% dos jovens entre 18 e 24 anos está na universidade. O Brasil tem 16%, a Europa toda tem 60%. Aí é um gap muito grande. Tem que haver uma mudança. Como? Investindo mais na educação. Comparado a esses outros países, como o senhor acabou de citar, o senhor acha que existe uma espécie de uma acomodação dos governos, principalmente federal? Eu acho que há um aspecto cultural no Brasil. O Brasil há às vezes uma descrença, porque a grande maioria, até por a existência ainda de muita gente à margem da sociedade, nós temos um índice de analfabetismo elevado, nacionalmente 12%, no Nordeste 24%, além do analfabetismo funcional, que é aquela criança que vai para a escola para estudar, para aprender e não aprende. Chega até o 4º ano, não sabe ler nem escrever. Portanto, ele perdeu 4 anos na escola. Então, tem que haver maior conscientização do governo. Parece que existe uma inércia do governo de não querer investir. Está tomando consciência, mas não investe para valer. Esses outros países pararam, fizeram uma parada, uma decisão política fundamental para investir. É o caso da Irlanda, é o caso da Espanha, é o caso da Coreia. Eles, há 20 anos atrás, estavam numa situação inferior ao Brasil e hoje estão iguais ao mesmo patamar dos países europeus. Por quê? Porque investiram maciçamente na educação. Há muito tempo esses países não têm analfabeto. Como é que o Brasil consegue ter analfabeto? Então há uma acomodação, portanto eu acho que é missão nossa, não só dos governos federais, é bom que se diga, nem dos governos estaduais, nem dos governos municipais, mas a própria sociedade tem que tomar consciência que ela também tem que participar, dar o seu contributo, fazer com que as famílias ajudem, a sociedade ajude para mudar essa ambiência e que seja favorável, que faça uma parceria com o governo para que atinja o maior problema nosso, a meu ver, é a educação. Se realmente o governo investir mais, eu tenho certeza que essa situação vai melhorando. Por quê? Porque a educação é um processo lento. Então você tem que acreditar, dar continuidade administrativa. Antigamente, nos anos 80, você tem uma média do ministro passar no MEC 1 ano. A partir do governo Fernando Henrique é que o ministro dele, Paulo Renato, ficou 8 anos no Ministério da Educação. O atual governo já houve uma mudança, mas agora já tem mais. O primeiro-ministro, Cristóvão Buarque, ficou 1 ano e pouco. O senhor associa essa rotatividade, essa mudança, uma quebra de trabalho? Aí isso é uma falta de continuidade administrativa. Felizmente, ultimamente, há mais continuidade. Por isso que já vem melhorando. E tem mais exemplos que vem dando certo. Aqui mesmo no Ceará, você observa que há um certo tempo houve uma mudança. Essa mudança, as crianças já estão na escola. O atual governador teve um exemplo muito importante em Sobral, quando foi prefeito, investiu na educação, transformou, mudou. Sobral tem tirado os primeiros lugares nos testes nacionais e agora no governo ele tem tomado a educação como primeiro lugar. Só que ele está investindo, mas o investimento demora a produzir resultados. Então eu acho que é o momento de incentivar mais ainda para que a gente invista consideravelmente. E o governo federal, por sua vez, ele distribua, reparta, faça uma justiça distributiva, repassando mais recursos para os estados e para os municípios cuidarem da educação. Continuando com o Ceará como exemplo, eu tenho em mãos aqui da pesquisa do IDEB, algumas médias dos municípios, como o de Monsenhor Tabosa, que foi 1,7, Salitre 1,8, Ipu 2,2, Lavras da Mangabeira também 2,2. O que é que o senhor acha que pode ser feito para salvar esses municípios desse afundamento da educação? Eu acho que uma das medidas, inclusive tomada pelo próprio presidente da República, com a implantação, o início do plano de desenvolvimento da educação, que tem um plano
o planejamento é fundamental para você saber o que vai atingir. E nesse plano o ministro coloca pelo menos uma média de 10 anos para tirar o Brasil dessa situação. E escolheu os mil municípios mais pobres para injetar recursos, até com a presença das universidades, abrindo campos avançados. Eu defendo a ideia também que a educação devia ser concebida de maneira sistêmica, que na medida em que o governo federal invista mais, no ensino superior, os governos estaduais, e haja essa integração entre a universidade e o ensino básico, vai necessariamente criando condições para mudar. Eu realmente tive a felicidade de ter tido uma experiência nesse sentido em Sobral, juntamente com a Diocese de Sobral, com o então prefeito Cid Gomes e com a UVA, de levar a universidade aos municípios para capacitar os professores que eram considerados professores leigos. Então, é um aporte da universidade, mas aí os prefeitos também ajudavam, faziam parcerias para qualificar os seus professores. Isso vai mudando a própria educação, vai melhorando o professor e vai melhorando o ensino. Agora, como eu digo, é um processo e nesse processo é lento. Tem que ter paciência e continuar na boa política para que a gente possa ter bons resultados. Essa questão da capacitação, que de certa forma vai qualificar o professor, essa é uma das metas. O senhor acha que isso também vai servir como estímulo para começar a atrair o magistério novamente, que hoje está tão desestimulado, hoje alunos não procuram mais essa carreira, não tem mais o mesmo respeito que antes as pessoas tinham pelo seu professor, aquela idolatria, aquela adoração, e hoje ninguém vê mais isso, pouco se vê a carreira do magistério sendo procurada. Como é que o senhor acha que pode ser mudada essa realidade? Eu acho que o professor, ele realmente é a peça mestra da própria educação. O ex-reitor Zeferino Vaz, ele dizia, quando perguntado, que era o mais importante numa universidade, numa escola. Ele sempre dizia, em primeiro lugar, professor. Em segundo lugar, professor. Em terceiro lugar, professor. E quarto lugar, virão as bibliotecas, os livros, quer dizer, você prestigiar o professor, dando-lhe uma educação de qualidade, dando boa remuneração, dando condições de trabalho, as escolas bem equipadas, bem construídas e que todas elas tenham uma certa igualdade, como é o que defende o próprio ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, ele faz essa defesa. Hoje é preciso até ter uma campanha. Hoje eu propus até, mediante um projeto de indicação, que o governo do estado faça uma campanha para valorizar o papel do professor. Que é importante o papel do professor, porque o professor, como você bem disse, é desconsiderado, desprestigiado, desmotivado e não tem condições de enfrentar, quer dizer, de ser respeitado, porque ganha mal, não é bem visto. Houve uma campanha na Inglaterra, que fizeram uma pesquisa na Inglaterra, quais eram as profissões mais bem prestigiadas, e o professor estava em 93º lugar. O governo fez uma campanha falando da profissão e da importância do professor, e depois de 5 anos de campanha, hoje, feita recentemente uma pesquisa, foi considerado que a profissão professor está em 3º lugar. Então, eu acho que o governo tem a obrigação, diria eu, de fazer isso, concitar, dizer à sociedade que é importante o papel do professor para dar continuidade àquilo que é feito na escola. Ora, se nós vivemos num país que tem desigualdades sociais gritantes, numa cidade que tem favelas adoidadas, ou seja, mais de 500 favelas, então um povo que vive à margem, que não tem condições em casa de estudar, então necessariamente a escola tem que dar condições para que essa criança possa estudar, e o aspecto fundamental da escola é o professor, é a biblioteca, é fazer com que o estudante leia, e isso, portanto, eu acho que vai mudando a conscientização para que realmente a sociedade saiba que a educação não há outra saída. Os países estão desenvolvidos hoje, por quê? Porque investiram na educação, estão investindo mais ainda na educação, porque a diferença vai ser mais entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Quem sabe domina o mundo, e é o que está acontecendo, porque hoje você vive num mundo que tem que estudar constantemente. A educação continuada, você faz o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, e você continua na educação continuada, se atualizando, porque hoje a regra é a mudança. Você tem que se atualizar constantemente para responder hoje à própria demanda da sociedade. Que estímulos dá a esse professor para que ele venha a refletir essa sua atividade dentro da sala de aula?
Eu acho que em primeiro lugar, nós devemos capacitar, qualificar bem o professor para ele desempenhar bem a sua função como professor. Isso prestigiando o mérito, porque quanto mais você estuda, se você tem graduação, primeiro fazer com que todos os professores, não só das escolas estaduais, como das escolas municipais, sejam professores graduados, titulados. Em seguida, você capacitá-los com estímulo de fazer pós-graduação, especializações na área que ele escolher, fazer mestrado, doutorado e até mesmo doutorado, pós-doutorado. E isso com uma recompensa financeira, prestigiar o mérito. Hoje o professor ainda ganha muito mal, a próprio piso salarial aprovado recentemente, a faixa de R$ 1.100, é pouco. Qualquer profissão começa ganhando já muito mais. Recentemente eu passei muito tempo como reitor da UVA, 16 anos, e estive em Sobral recentemente para assistindo uma colação de grau dos alunos de medicina. Vejam bem, 39 alunos formados e com 15 dias de formado, começaram a ter emprego em toda a redondeza e começando a ganhar R$ 5.000. Ora, o professor ganhar R$ 1.000, quer dizer, realmente é um descompasso, colocar, quer dizer, uma situação em que o professor fica constrangido até. Como é que ele vai sobreviver? Ele vai ter que ensinar um expediente, 2 expedientes, 3 expedientes para sobreviver. Então eu acho que tem que melhorar o salário base, tem que melhorar, dar o mérito e tem que, ao mesmo tempo, dar condições para ele continuar estudando, educação continuada. Nesse sentido, o senhor chegou a propor agora, na sua atividade parlamentar, uma bolsa para os professores. Como é que funciona essa bolsa? Eu tenho falado que, às vezes, hoje nós estamos vivendo do país, que o Brasil, até algumas empresas, que houve um progresso muito grande na área de empresa, que elas financiam até algumas áreas para os alunos estudarem, porque falta gente para ir para determinada área. E nós temos este ponto de estrangulamento que eu falei, que o ensino médio, o Brasil ainda não tem universalização. E algumas áreas que não têm técnicos especializados, temos que investir também nessa área de profissionalização. Ora, por que não? No caso de professor, que é a profissão mais importante que é na sociedade, por que o Estado não dar uma bolsa para que ele se prepare bem e depois desempenha a sua função, e preparar esse trabalho que é feito. Hoje, por exemplo, recentemente, eu fiz até um pronunciamento na Assembleia sobre uma pesquisa que foi feita nos países. Por que a Finlândia hoje está numa posição privilegiada? Por que a Coreia está numa posição privilegiada? Porque ele escolhe os melhores, faz um teste, sempre os melhores que passam e que vão ser professores. Ora, nos demais países, a escolha são sempre aquelas pessoas que passaram, mas que estão no último terço que foram aprovados, quer dizer, realmente não estão no top. Ora, a Finlândia passou dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também teve uma época, e agora, recentemente, eles têm os melhores alunos, têm bons alunos, mas não tinham top. O presidente Obama investiu, agora vai estar investindo no seu orçamento, dobrando o salário da educação e prestigiando o mérito, para que todo americano tenha condições de estar na universidade e, ao mesmo tempo, pegar os melhores. Então, eu acho que tem que ter um esforço do governo de escolher os melhores alunos para fazer a profissão que deve ser a profissão primeira da sociedade, que é professor. Isso vai fazer diferença. Agora tem que investir por um certo período para poder realmente haver uma mudança na sociedade. Caso contrário, nós vamos patinando porque queremos fazer de uma hora para outra, não tem condições. Eu acho que há uma mobilização, essa mobilização é positiva, mas tem que dar mais ênfase por parte do governo federal, que realmente tem essa missão, a missão da União. A nossa federação é uma federação que não funciona bem. Quer dizer, o Sul tem mais recursos, os investimentos vão para lá, e na área da educação, tudo que é de investimento, pelo menos 50%, 60%, é tudo concentrado na região Sudeste. Por que não distribuir mais para a região Nordeste? Notadamente na área do ensino, da ciência e da tecnologia. É verdade. Agora, com relação sobre o desempenho do Enem para as escolas públicas, e como é que as universidades públicas elas vão seguir esse mesmo padrão? Eu acho que, com relação ao exame, o Enem, eu acho que foi uma decisão positiva que o ministro tomou,
de adotar um novo exame para as universidades, de acabar com o vestibular. Eu acho que é positivo, porque como é que era o vestibular? O vestibular, a criança, o estudante, ao chegar no ensino médio, ele estuda todo o seu currículo, um currículo padrão, que deveria mudar, mas não um currículo padrão, e no final o aluno é obrigado a estudar uma quantidade de matérias que não vai aproveitar, decorar, quer dizer, o decoreba, e isso o sujeito não aprende depois, não há reflexão. É claro que ele julga, as provas são bem feitas, mas ele não trata com relação ao conhecimento reflexivo, que essa é a grande mudança. Ora, com a mudança, vai provocar que o jovem reflita, responda e dê uma resposta em cima daquilo que ele aprendeu. Então, o Ministério será obrigado a mudar, diversificar o currículo, fazer com que ele seja adequado e, ao mesmo tempo, nas disciplinas que forem apresentadas no novo currículo, os estudantes estudarem nela e serem julgados naquela disciplina. E não estudar coisa que não tem nada a ver com a vida dele. Então, aí é um dado positivo, que as universidades vão implantando e, aos poucos, nós vamos melhorando para que eles possam depois escolher. E um outro dado importante no Enem é que hoje nós temos estudantes, aqueles que têm mais condições, fazem 10 vestibulares, rodam 7 estados e gastam muito e às vezes não passam. Agora não, você tem a possibilidade de escolher 5 opções, você escolhe 5 universidades. 5 universidades, o curso que você quer fazer e a universidade onde você quer realmente cursar. E você pode escolher onde for a melhor universidade, contanto que você passe. Mas será muito mais fácil, mais flexível e, sem dúvida alguma, vai provocar uma mudança como é nos outros países. Eu acho que isso realmente é uma coisa certa, uma coisa que vem trazer positivo. E melhorando, portanto, o ensino do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano do ensino médio. Eu acho que é uma decisão positiva que deve ser apoiada e a maioria das universidades federais já estão apoiando. Eu acho que no decorrer desses próximos 2, 3 anos, a maioria vai aprovar, porque é algo benéfico que vai acontecer na educação nacional. Para finalizar, o senhor falou que foi reitor durante 16 anos da UVA e nesse período o senhor teve um processo de expansão de universidades no interior do estado. Eu queria que o senhor falasse desse processo de expansão e da continuidade desse trabalho, se hoje existe a continuidade desse trabalho. Nós observamos que no estado do Ceará, como aliás em todos os estados do Nordeste, as universidades são concentradas na capital. Ora, tendo sido criada as universidades do interior, sobretudo a URCA, eu fui reitor da URCA, e depois a UVA, que foi criada pelo padre Sadoc, que é o primeiro reitor e continua vivo, prestando serviço à própria universidade e à Diocese de Sobral, e eu fui para Sobral com a missão de reconhecer o reconhecimento da universidade e expandir, levar a universidade aos municípios para poder capacitar. O problema fundamental que era do professor. Então nós levamos a UVA a mais de 100 municípios e qualificamos, demos cursos voltados para a formação do professor, sobretudo do professor das séries iniciais. E fizemos então uma tentativa de união entre teoria e prática. Ou seja, o professor, que na maioria deles eram professores leigos, não qualificados, eles eram treinados, faziam o vestibular, passavam e continuavam ensinando e estudando. Isso nós formamos, durante esses 15 anos, formamos mais de 50 mil professores, atendendo, portanto, a uma larga escala as prefeituras e qualificando. Isso houve uma mudança, melhorou a escola, melhorou o ensino. Agora, é claro que também a procedência dos alunos nós temos que melhorar mais ainda, dar continuidade a esse trabalho. Esse trabalho está sendo continuado pelo atual reitor, professor Colasso, que a universidade não só se expandiu, mas vai melhorando, qualificando mais seus cursos, os seus professores, e eu tenho certeza que essa mudança, nós fizemos essa experiência com a Prefeitura de Sobral, quando eu fui reitor, todos os professores do município de Sobral, na gestão do então prefeito Cid Gomes, todos eles foram qualificados, graduados na universidade. O prefeito pagou toda a parte dos cursos, digamos, de especialização, para alguns mesmo
pagou até bolsa de mestrado, e para alguns cursos que a universidade não tinha condições de levar para Sobral, nós fizemos parceria com a Diocese, com a Prefeitura e com o Governo do Estado, que foi o caso de Medicina, o caso de Direito, e hoje Sobral é, a meu ver, o maior centro de educação superior do Estado do Ceará. Houve a interiorização, isso percebido pelos alunos, qual é o maior bem, foi interiorizar o ensino, porque aquilo que é oferecido na capital, nós levamos para o interior, porque o interiorano tem o mesmo direito da capital. Então nós temos que fazer um esforço muito grande de descentralizar o investimento, descentralizar as empresas para o interior. Agora, acertadamente, o atual governo tem levado o governo itinerante, para que o secretário conheça o interior, discutam, leve os problemas, recebam crítica e leve também, distribua, faça uma desconcentração dos investimentos que são feitos aqui na capital. Então eu acho que há esse processo de conhecimento, essa expansão, eu acho que deve ser continuada e qualificada mais ainda, e eu tenho certeza que com o tempo nós vamos fazendo com que exista mais igualdade entre aqueles que estudam na capital e que estudam no interior, defendendo também que nós temos que dobrar o número de alunos do Ceará. O Ceará apenas 9% entre 18 e 24 anos está na universidade, nós deveríamos chegar pelo menos a 16%, que é a taxa hoje do Brasil, que está muito aquém da Argentina, que é 39%. Ora, então esse esforço é um esforço de todos nós, da sociedade brasileira, para que a gente possa mudar, porque a educação, tudo é uma questão de educação. A educação é que vai resolver o nosso problema, porque vivemos numa sociedade do conhecimento. O tema é pertinente, mas infelizmente o tempo é curto, nós ficamos ainda com tópicos a serem abordados que com certeza merecem uma nova visita, uma nova oportunidade. E aí nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado e me coloco à disposição para que a gente possa falar desse tema que é tão palpitante e do nosso interesse. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado em destaque.